Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus, por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. Não tem como a gente acordar de madrugada. Agora deve ser umas 13h40, 13h45, mais ou menos, da manhã. Não tem como a gente acordar essa hora, falar de Deus, refletir sobre Deus e não ter uma consequência positiva durante o nosso dia. Isso é experiência própria minha e eu quero, é claro, que vocês também tenham essa experiência em nome de Jesus. E hoje, queridos, nossa reflexão está no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35 e versículo 48. Então, são dois versículos hoje que dizem o seguinte. O primeiro, versículo 35, diz o seguinte: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Amém. E depois, no 48, versículo 48, Jesus de novo diz: Eu sou o pão da vida. Amém. Bom, meus queridos, eu li esses dois versículos para nos remeter ao que nós falamos outro dia, a oração do Pai Nosso, onde, naquele trechinho, diz que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, muitas pessoas entendem que o pão nosso de cada dia, que se refere à oração, que inclusive foi Jesus que nos ensinou, nós falamos dela outro dia aqui, mas muita gente acha que esse pão que diz lá no Pai Nosso é a provisão alimentar, o pão físico, o pãozinho nosso de cada dia, mas não é, não é, é uma outra coisa, que eu também aprendi há dias atrás, nesse curso que eu digo que eu estou fazendo, que está abrindo totalmente meus olhos, de uma maneira que eu não imaginava. E um dos ensinamentos, são muitos, eu quero com o tempo passar todos a vocês. Eu vou passando assim, gradativamente, o que eu vou aprendendo, eu vou passando, o que eu tenho entendimento, daí entendimento realmente da palavra revelada, não é mais o meu entendimento, isso é errado, a gente tem que ensinar a palavra verdadeira, a palavra revelada, não o nosso próprio entendimento. Isso que nós falamos, acho que foi ontem, sobre esses pastores que pregam, falando sobre o seu próprio entendimento. Eles pegam o que eles entenderam, mas eu não posso entender uma coisa, o fulano outra coisa, o ciclano outra coisa, do mesmo assunto. Por exemplo, aqui eu sou o pão da vida, só tem uma verdade. Não pode ter duas, três, não, é uma só. Então, se tem um outro entendimento, diferentemente do que a Bíblia nos ensina, é errado. Então, se a gente olha o Pai Nosso, e diz lá, o pão nosso de cada dia, e aqui no versículo 35, Jesus diz, eu sou o pão da vida, e no versículo 48 ele diz, eu sou o pão da vida. Então a gente tem a certeza daí que o pão que se refere lá é Jesus, Então, quando a gente diz essa frase no Pai Nosso, nós estamos pedindo, Jesus na nossa vida, os ensinamentos de Jesus na nossa vida, que a nossa vida seja cheia de Jesus. Então, é muito lindo, é muito profundo isso, queridos? Então, que a gente, a partir de hoje, quem é lógico, acredito que muitas pessoas já sabiam disso, mas se havia alguém, ou se há alguém que ainda não sabe, então que a partir de hoje, que ainda não sabia, melhor dizendo, então que a partir de hoje, saiba disso, e quando orar o Pai Nosso,
ore sabendo que o pão nosso de cada dia nos dai hoje é Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor, nos dá hoje, né? Ou seja, preencha o nosso dia com Jesus, né? Com o amor de Jesus, com os ensinamentos de Jesus, com os exemplos de Jesus, né? Que eu seja imitador de Jesus, né? Nós falamos várias vezes sobre isso, de sermos imitadores, porque Paulo, né, dizia isso, né? Se vocês querem ser imitadores de alguém, imitem a mim, Paulo dizendo, né? Porque eu sou imitador de Jesus. Então é muito profundo, muito lindo. Então pedimos todo dia, né, quando oramos o Pai Nosso, isso, que sejamos imitadores de Jesus, que Jesus esteja conosco naquele dia, que os ensinamentos de Jesus estejam conosco, que o amor de Jesus esteja conosco. A provisão alimentar, né, a provisão alimentar, nós não precisamos pedir, né? Deus sabe que nós precisamos disso, né? Nós falamos também há uns dias atrás sobre isso, a maneira certa de orar, né? Que sempre a gente peça que seja feita a vontade de Deus. Então, Deus, Ele provê a nossa vestimenta, Ele provê a nossa, a nossa comida, né? A provisão alimentar, o nosso alimento. Isso Deus provê, Deus sabe que a gente precisa disso, né? Deus, Ele que nos fez, Ele sabe que nosso corpo físico precisa comer, né? Então a gente não precisa pedir isso. É uma coisa retundante, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas pensando num pão mesmo, né? Num pãozinho, né? Que a gente vai na padaria e compra aquele pãozinho delicioso, né? Não quero fazer propaganda aqui, mas tem pães, né, de padarias aí que fazem um pão maravilhoso, né? Mas não é desse pão que nós estamos falando aqui, né? Esse pão que pedimos na oração do Pai Nosso, que foi ensinada por Jesus, é Ele na nossa vida, é Jesus na nossa vida, né? Porque Ele diz: eu sou o pão da vida, no versículo 48 do livro de João, capítulo 6, né, ele diz isso: eu sou o pão da vida. E no versículo 35 ele diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome e quem crê em mim nunca terá sede, né? E se a gente continuar lendo aqui o 48, é só eu sou o pão da vida, né? Depois ele fala que este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra, né? Por quê? Porque ele nos ensina a vir como alcançar, né, a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo, né? Amém. Então, queridos, né, a partir de hoje que a gente, quando orar o Pai Nosso, quando tivermos naquela parte, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, que a gente tenha certeza que ali estamos pedindo Jesus na nossa vida. E não há como a nossa vida não ser maravilhosa com Jesus, né, junto de nós, né, com Jesus ali todo dia com a gente, os seus ensinamentos, o seu amor, né, a sua compreensão, andando ali lado a lado com a gente. Não tem como a nossa vida dar errada. Provações existem. Provações, então, nós iremos passar sim, mas Jesus está pilotando o nosso barco. O pastor Natalino dizia, e diz até hoje com certeza: se a vida não está fácil com Jesus, imagine sem Jesus. Tá bom, queridos? Então, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, todos os dias, que Jesus venha e fique conosco, permaneça conosco e nos ensine e nos transborde de amor, de compreensão, de compaixão, e que os ensinamentos dele, as palavras de Deus, que são as palavras reveladas que ele trouxe, né, na primeira vinda, que são as palavras que estão aqui, né, nos 4 evangelhos, que elas
penetrem na nossa mente, no nosso coração e façam morada dentro da gente, né? Que a gente saiba a palavra revelada e a gente pratique a palavra revelada e a gente viva a palavra revelada em nome de Jesus. Bom domingo a todos, queridos, por hoje é isso. Reflita sobre isso, pense na maravilha que é ter Jesus conosco todos os dias, ter o pão da vida no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Não há coisa melhor, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos, fiquem com Deus, tenham um ótimo domingo, que Deus os abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, nos dê muita sabedoria e discernimento, para que a gente possa cada vez mais fazer as escolhas certas, tomar as decisões certas e dessa maneira nos aproximarmos cada vez mais do nosso Pai, em nome de Jesus. Fique aqui à vontade, querido, deixe o seu recado, deixe a sua sugestão, deixe a sua pergunta. Quero dar as boas-vindas aos seguidores dessa semana que começaram aqui conosco, nos seguindo. Muito obrigado, Deus abençoe a todos e sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos, meus queridos e minhas queridas, em nome de Jesus. Muito obrigado mais uma vez, queridos. Deus abençoe a todos nós, abençoe nossas vidas, nossas famílias, abençoe nossos empregos, nossas decisões, nossas esperanças, que sejam sempre abençoadas e que a gente viva feliz, porque Deus está no controle. Muito obrigado, queridos. Tchau, tchau. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.